a juros. Também vai na mesma linha, eu acredito, o abuso de preço ao consumidor também. Sim. Não é? São duas perguntas que nós temos aqui. Pois é, nós temos aqui no parágrafo 2424, dizendo: uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. Ou seja, você que vai emprestar este dinheiro, se você precisa deste lucro, que seja um lucro real. O que é um lucro real? Aquilo que se vive no mercado comum. Usurpar o outro, na necessidade do outro, com lucros abusivos, muitos agiotas, né, irmã, colocam lucros, a pessoa vive meses e anos para pagar isso. Isso é um pecado muito grave, não é? Claro que a gente não tem dinheiro assim, mas o pouco que eu já emprestei na minha vida para amigos, pessoas próximas, foi sempre valor real. O que vai é o que volta, porque eu não tenho necessidade disso. As pessoas são muito apegadas a isso. Então, a questão do emprestar dinheiro, até o doar uma parte, nos mostra a liberdade que nós temos sobre esses bens materiais. Permita-me, irmã, apenas algumas perguntas breves, porque isso ajuda muito a você entender o que é o roubo naquilo que a igreja nos ensina. Olha algumas questões breves aqui, não é? Claro, você já cometeu algum roubo? Pequenos furtos, né? Pegar dinheiro na carteira do marido, pratas na casa, a pessoa junta aquilo e fica para ela sem pedir. No local de trabalho, levar para sua casa aquilo que não é seu, trapacear, mentir, manter consigo objetos emprestados sem a intenção de devolver, possessão de bens ilícitos, ou seja, você pega para você o que não é seu, aconselhar ou pedir a alguém que prejudique outra pessoa ou danifique seus bens, fraude, sonegação de imposto, desonestidade na política, nos negócios, não pagar dívidas justas, não fazer a reparação ou compensação a alguém que esteja sofrendo por danos injustos. Ou seja, você veja que não é apenas o que a pessoa entende neste mandamento: padre, eu não roubo porque eu não peguei nada de alguém. Mas tudo aquilo que envolve trapacear o outro, não cumprir o contrato, não cumprir com a sua palavra, não devolver o outro o que é digno do outro. Quitando Churrasquear, tempero de verdade para você churrascar. A irmã foi magistral quando ela falava sobre a questão dos pobres, não é? Para nós cristãos, a caridade com o pobre não é algo que eu estou fazendo de bem, não é algo que me acrescenta, não, eu estou dando a ele o direito que é dele, Então esse mandamento nos leva principalmente a nos libertarmos dos bens materiais, a usarmos os bens materiais e não sermos usados por eles. E aqui um assunto grave, que a gente apenas o toca, que o nosso tempo não dá. A questão da herança. Quantas famílias se dividem na herança? O dinheiro, gente, que farta, ele atrapalha muito mais que o dinheiro que falta. Quantas famílias foram divididas por questões de herança? A pessoa nem faleceu, os irmãos estão brigando, é sobrinho chegando de fora e cada um querendo pegar um pedaço maior, e a empresa do pai, o carro da tia, e a fazenda do avô, é uma confusão. As pessoas estão agarradas nos bens materiais. Há famílias que depois da partilha da tal herança, não celebram mais Natal juntos. Um não vai na casa do outro, porque estavam apegados a estes bens. E partilho uma experiência breve que eu pude viver na Itália, quando visitei lá uma família. Eles têm um costume, irmã, eu não conhecia esse costume, no início do ano, ali no dia 31, dia 1º até dia 2, eles colocam na mesa
algumas notas com um valor maior, né, do euro, geralmente embaixo de um vidro, ou dentro de uma vasilha, e naqueles dias a família vai passando perto da mesa, né, brincando, eles olham para aquele dinheiro e eles falam assim, ó, sonomia, ó, sonomia. Ó. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Falou, não, padre, é para deixar claro quem é de quem. Ele é meu, não sou eu que sou dele. É uma tradição que nos liberta deste apego excessivo aos bens materiais. E esse apego, aí vem tudo isso que nós falamos. Vem o jogo de azar, vem o roubo, vem passar a perna no outro, a mentira, o desvio. Aqui não precisa nem explicar o pecado, né, irmã? A corrupção. Tudo isso é fruto deste apego aos bens materiais. E tem que ser evitado, porque são pecados graves contra este mandamento. E lembrando, né, padre, quando a gente fala em corrupção, a gente associa invariavelmente aos grandes, né? Mas se colocar à luz de Deus, porque muitas vezes nós temos uma mentalidade corrupta, né? Aquele jeitinho brasileiro. O jeitinho, né, brasileiro. Eu lembrava quantas vezes na universidade tinha uma maneira de as pessoas que tinham uma renda, os estudantes cujas famílias eram pobres, não tinham condições de conseguir um ticket de alimentação na faculdade, onde os estudantes universitários então almoçariam de graça. A gente passava o dia na faculdade e nem todo mundo tinha condição. E quantas pessoas entravam naquela seleção, tinha todo um processo, entravam naquela seleção, mentiam, mas tinham uma renda, os pais, a família tinha condições de bancar o almoço, mas ela queria se aproveitar de um benefício. Então, estava tirando a vaga de uma pessoa que realmente precisava. Isso é um roubo. Isso é um furto. Nesse auxílio que nós tivemos no período da pandemia, não é? Quantas pessoas realmente necessitadas, mas quantas pessoas que não tinham uma necessidade real, mas porque queriam se apropriar daquele benefício. É um roubo. Tiraram o direito de alguém que realmente precisava, não é isso? E hoje a gente fala, mas é verdade, a gente brinca, né? Os justos pagam pelos pecadores. Muitas pessoas hoje que necessitam perder o benefício por causa daqueles que não necessitavam usurpar o dinheiro. É interessante, irmã, como que a pessoa, que ela não tem assim, ela não vai polindo a sua espiritualidade com as virtudes, ela vai anestesiando a consciência, sim, né? Uma pessoa vendo a mãe, como fosse por 5 filhos, sem marido, o marido morreu de Covid, a mãe ali tentando alimentar a família, e pessoas pegando esse recurso e passando na hora para comprar carne e cerveja. Quer dizer, o coração da pessoa não dói, não é? Outra coisa que entra nesse mandamento, e que eu vivi, não é? A pessoa fazia um trabalho para a paróquia, e ela era intermediário numa compra. E a gente comprava da pessoa, porque acreditava que para a paróquia ela faria um preço justo. O que ela fazia? Ela comprava o material por um preço X, colocava o lucro dela em cima daquela matéria e vendendo para a paróquia, falando que era o preço que ela comprava. O combinado não é caro. Se ela tivesse falado que ela faria isso, não era considerado roubo, era o trabalho dela. Só que ela mentiu. Durante 3 anos, ela viveu muito vendendo a preço maior aquilo que ela comprava mais barato do fornecedor para a igreja. É um roubo, né? É o passar a perna, o jeitinho, né? Você usar da necessidade do outro. Aqui eu não vou dizer o nome, irmã, mas é uma coisa grave que aconteceu na nossa região. Famílias de uma certa empresa grande que quebrou, as famílias ficaram endividadas. Então, um grande empresário falava, olha, nós estamos fazendo aqui em tal cidade um conjunto habitacional mais barato. Se você quiser, para te ajudar, eu compro o seu terreno. Mas para eu comprar o seu terreno, você tem que convencer o seu vizinho a vender também o dele. Todo mundo estava encalacrado. O homem comprou praticamente um bairro na cidade. Quer dizer, com preços do terreno que valiam 40%. Sim. E as pessoas necessitavam, não, eu te pago no dinheiro. Tem gente que fala, não, padre, não é roubo, isso é negócio. Não, é roubo. Ele usou de esperteza, ele usou da carência da pessoa, da boa fé da pessoa. Então veja, meus irmãos, que esse mandamento é muito mais sério do que parece. E numa escala maior ou menor, todos nós já cometemos essa questão do furto. Seja ele real, seja ele na esperteza, seja ele na intenção. Padre, por fim, porque o nosso horário já está estourado, é uma pergunta muito interessante. E eu vou colocar o que o catecismo diz, porque é bem polêmico, né?